Então há pessoas que o demônio sai dentro dela, mas ela ainda continua com os velhos hábitos. Os velhos hábitos. Andando. A liberta ali, pastor. A pessoa continua com os velhos hábitos. Andando com más companhias. Continua vendo o que não deve, fazendo o que não deve. A pessoa não se ajuda. A pessoa não se ajuda. A pessoa não se desvia do que é ruim. Aí, Deus olha para aquela criatura, Deus tirou o demônio dela, saiu o peso. Como é que está a senhora? Ah, eu estou bem, saiu o peso. Como é que está a cabeça? Ah, está bem, estou limpa, tal. Saiu o peso, saiu toda angústia, só até sorrir. Só que quando sai da porta para fora, ela continua com os velhos hábitos. Aí anda com mais companhias. Se é envolvida com negócios errados, continua se envolvendo com negócios. Se era viciada em alguma coisa, continua se deixando levar por aquilo. Aí, aquele espírito maligno volta novamente, diz a Bíblia, e traz com ele 7 piores que ele. E a pessoa fica da mesma forma. Então, como que eu faço para me libertar? Eu preciso me aplicar. Eu preciso ser uma pessoa aplicada, dedicada naquilo que Deus me revelou para mudar a minha vida. Nós vamos ver agora um vídeo que fala de 10 sintomas da pessoa que está longe de Deus. Só que esses sintomas poderiam ser evitados. Esses sintomas poderiam não existir. Esses sintomas só existem porque a própria pessoa está permitindo seguir Deus de qualquer maneira. A pessoa não se ajuda. Então fique atento a esses 10 sintomas, porque se você diz, um deles eu faço, por isso que você não está liberta, por isso que você ainda não recebeu o Espírito de Deus, por isso que você ainda vive cheio de dúvida, de medo, de incertezas, porque você não se entregou por inteiro. Você não se entregou por inteiro a Deus. Olhe aqui para o telão, por favor. Os 10 sintomas de quem está perdendo a salvação. Primeiro, não tem prazer de falar com Deus. Existem pessoas que dizem não ter tempo, justificam o cansaço e falam que Deus sabe o que elas precisam, deixando assim de expressar a sua dependência nele. Segundo, não tem prazer de conhecer a vontade de Deus. As pessoas que deixam de ler a Bíblia automaticamente deixam de ouvir a voz de Deus. Desta forma, ficam sem saber qual é a sua vontade para suas vidas, pois a Bíblia é a fonte. É nela que está expressa a vontade de Deus para nós. Terceiro, tem medo da morte. Teme o destino de sua alma, pois não tem a certeza da vida eterna. Quarto, tem medo de não ser arrebatado caso o Senhor Jesus volte agora. Teme a vinda do Senhor Jesus, porque sabe que a forma de vida que tem levado não lhe dá o direito de ser salvo. Quinto, valoriza as coisas materiais mais que as espirituais. Perde a visão da salvação, dando mais valor a tudo que é material, deixando o espiritual de lado. Deixa o principal
em segundo plano. Sexto, procura agradar mais as pessoas do que a Deus. Se preocupa mais com o que as pessoas pensam e esperam a seu respeito, e não considera o que Deus pensa e espera dela. Consequência disso, dificilmente diz não para aquilo que é errado. Sétimo, não tem temor. Por isso mente, guarda mágoa, inveja, julga, desobedece, rebela-se. Não trata o temor como respeito a Deus e por isso sempre deixa prevalecer a sua vontade. Oitavo, não se concentra na reunião. Fica inquieto, preocupado com outras coisas. É como se não estivesse ali e muitas das vezes não vê a hora da pregação acabar. Não guarda a palavra e, como resultado disso, não pratica absolutamente nada. Facilmente se distrai, acabando por ficar uma pessoa vazia. Nono, não tem a alegria da salvação. A pessoa salva resplandece alegria. É feliz e tem paz, seja qual for a situação que esteja passando, pois é segura de sua vida com Deus. Décimo, ela acha que a mensagem nunca é para ela e sempre para os outros. Não é humilde para reconhecer quando está vivendo no pecado. Sempre está certa e nunca errada. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender a boa vontade de Deus. Por essa razão que a pessoa não sente-se próxima de Deus, se sente só. Porque porque a única maneira de eu me relacionar com Deus é através da oração e do conhecimento da sua palavra. Minha fé, ela é colocada em Deus dessa maneira. Eu coloco a minha fé em Deus por meio da palavra que me revela a vontade e as promessas e por meio da minha fé em oração que me faz conversar com Deus. E há pessoas que não fazem isso. Por isso que a pessoa é insegura, é desanimada, ela se sente só, longe de Deus. Porque quem tem um relacionamento com Deus, sabe que Deus é com ela e ela é com Deus. Não importa o que ela estiver passando, ela tem certeza que Deus está com ela. E ela está com Deus, então ela vai arrebentar. Veja que o salmista Davi, o próprio Davi, homem segundo o coração de quem? Homem segundo o coração de Deus. Cada salmo de Davi era a sua oração a Deus. Você lê o salmo e você imagina o quanto Davi se derramava aos pés de quem? Isso não era em público, era entre ele e quem? Ele e Deus. Ele, de fato, ele tinha uma intimidade com Deus na oração. Tem gente que é capaz de ficar conversando 1 hora com outra pessoa, falando mal da vida dos outros, reclamando da vida, tratando de assuntos que não vai acrescentar nada na vida dela. Mas ela não é capaz de ficar 10 minutos, 5, buscando e falando com quem? Com Deus. Segunda coisa, a palavra. Há pessoas que elas não têm prazer em meditar e conhecer a vontade de Deus para quem? Para elas. Alegam que não tem tempo, estão cansadas. Por isso que quando o diabo chega na mente delas e diz, você é assim, tu vai terminar assim, elas acreditam e abraçam a ideia do diabo porque suas mentes estão vazias das ideias e dos pensamentos de quem?
Porque se eu estou cheio da vontade, do conhecimento da vontade, dos pensamentos de Deus, se o mal, por meio de um sentimento, por meio de uma ideia maligna, tenta me seduzir ao engano, tenta me seduzir à mentira, tenta me seduzir ao ódio, tenta me seduzir à depravação, à mentira, ao adultério, ao roubo, ao engano, prontamente eu vou dizer, não, eu não aceito isso na minha vida, porque eu não vou perder a salvação da minha alma, nem jogar a minha vida no inferno, por causa disso, disso e disso. Eu não aceito isso. A pessoa, ela tem as ideias de quem? E por que é tão fácil algumas pessoas perderem a cabeça e se entregarem ao pecado? Porque elas não têm conhecimento da vontade de quem?